Povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma leitura diária. Estamos nos preparando para estudar no próximo domingo a lição de número 6, Avivamento no Ministério de Pedro. Hoje nós vamos ler a nossa leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 6. E vamos fazer um breve comentário sobre essa perspectiva, segundo essa frase: o batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Vamos à leitura desse texto? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós estamos falando do avivamento no ministério de Pedro. Esse texto de hoje, de Atos 19, vai corroborar com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, desse avivamento na vida de Pedro, e que, ao ser usado pelo Espírito Santo, abençoou outras vidas também, e principalmente os gentios. No caso de Atos dos Apóstolos 19, que nós acabamos de ler, e vamos fazer um breve comentário, Paulo chega em Éfeso, e quando ele chegou em Éfeso, tinha cerca de 12 varões ali, 12 irmãos. Se você ler o versículo 7 e o posterior, o versículo 8, você vai ver que tem essa informação. E interessante que Paulo faz uma pergunta para eles: olha, quando vocês creram em Jesus, vocês foram batizados? E eles falaram: sim, fomos batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. E Paulo falou: mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: olha, nós nem sabemos que há Espírito Santo. E então Paulo falou para eles do Espírito Santo e impôs a mão sobre eles. E quando Paulo impôs a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo orou com eles, eles foram cheios do Espírito Santo. O interessante que eu destaco aqui é que eles sabiam a mensagem do Pai, sabiam a mensagem do Filho, mas nunca tinham ouvido sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele foi derramado. Antes era uma promessa. Joel capítulo 2, versículos 28 a seguir, nós já falamos aqui várias vezes a promessa do Espírito Santo. Agora, não é mais uma promessa, é o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo foi derramado, Paulo, o pregador dos gentios, e Pedro também, que saiu das 4 linhas de Jerusalém e foi à casa de um gentio, eles experimentaram orar pelos outros, e os outros foram batizados com o Espírito Santo. O que nós destacamos é que o avivamento que estava na vida dos apóstolos, eles compartilharam dessa informação e oraram por outras pessoas. E quando eles oraram, essas outras pessoas também foram batizadas no Espírito Santo. O que nós destacamos nessa leitura de hoje é a imposição de mãos, é a oração feita pelos apóstolos para abençoar outras pessoas. Nós também precisamos praticar essa mesma palavra, nós também precisamos praticar essa fé, nós também precisamos praticar essa palavra em orar, impor as mãos e também que essas outras pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. Isso não é promessa humana, isso não é dádiva de homem, isso é promessa de Deus, é dádiva de Deus e é a vontade de Deus que todos nós sejamos batizados com o Espírito Santo com um propósito: para alavancar a pregação do Evangelho, para testemunhar de Jesus a todas as nações, povos, etnias, raças, tribos, línguas. É a intenção de Deus, o desejo de Deus, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e compartilhem essa informação com outros, para que eles também recebam o Espírito Santo. Quando nós falamos desse avivamento no ministério de Pedro, o avivamento não ficou só para Pedro. Quando nós olhamos esse texto de Atos 19, também esse avivamento na vida de Paulo, também não ficou só com Paulo. Ele compartilhou essa informação, falou do Espírito Santo e orou por essas outras pessoas. Eu encerro essa meditação de hoje falando de um livro muito bom, Francis Chan, O Deus Esquecido. Fala exatamente do Espírito Santo. O quanto nós precisamos falar dessa doutrina que é bíblica e dessa promessa que foi feita por Deus e o próprio Deus a cumpriu, e esses dons, esse dom do Espírito está em plena atividade nos dias de hoje.
Deus te abençoe. Ficamos aqui com essa meditação. Voltaremos amanhã, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela companhia e eu quero te pedir, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Forte abraço.